Olá, olá, sejam bem-vindos ao nosso Vale Tudo para GCM de Formosa. Você que estava aí, né, esperando a sua prova, finalmente ela está prestes a ocorrer. Reta final, hora de dar o gás total, né? Eu tenho certeza que até aqui você fez a sua parte. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, tá? Deixe o seu comentário, seu like no vídeo e com isso nós vamos continuar trazendo, fornecendo aí conteúdo de qualidade, visando aí a sua aprovação, tá certo? Pessoal, outra questão aí, né, para você que é do estado de Goiás, né, o edital, né, da Polícia Penal de Goiás, ele pode sair, né, a qualquer momento. Nós temos previsão aí da publicação desse edital, tá? E se você quer se preparar conosco, né, já comece o quanto antes, porque muitos candidatos, eles pecam justamente em esperar a publicação do edital para só então começar os estudos, tá? Isso é um erro que pode custar a sua aprovação. Beleza? Então, se você tem interesse em fazer esse concurso da Polícia Penal de Goiás, não perca tempo e já comece os estudos, tá? O pessoal do atendimento do Vale Concurso está pronto aí para lhe responder. E já falando, né, a respeito disso, eu sou policial penal no estado de Minas Gerais e também professora do Vale Concurso. Vamos começar aqui com a nossa dica de direito administrativo para a sua prova da GCM de Formosa. A gente vai falar sobre atos administrativos. Por que eu quis trabalhar esse tema? Porque atos administrativos a gente consegue elaborar muita questão aí com esse tema e normalmente ele sempre está presente nas provas de direito administrativo, tá? É um tema muito cobrado aí depois de princípios, poderes, né? Atos administrativos. Às vezes as pessoas acabam negligenciando um pouco, às vezes tem um pouco de dificuldade, acho o tema chato. E o meu objetivo aqui é deixar mais claro para você e apontar ali, né, o que pode cair dentro desse tema na sua prova, tá certo? Então a gente vai fazer aqui alguns conceitos e depois nós vamos trabalhar com questões não só do tema atos administrativos, mas também de outros temas que está presente no seu edital. Bora lá então. Então olha só, o conceito de atos administrativos, tá? O que são os atos administrativos? O que é esse negócio, o ato administrativo, professora? O ato administrativo, de forma bem simples, tá? Ele pode ser conceituado como manifestação unilateral de vontade por parte da administração pública. Então, todas as vezes que a administração pública atua, tá? Ela manifesta vontade, ela está praticando um ato administrativo, tá? E aí, pessoal, esse ato administrativo, ele é dotado de alguns atributos, ou também chamado de características, e de elementos, ou também chamados de requisitos. A principal dica que eu dou aqui, tá, é não confundir os atributos com os requisitos, porque a banca ela já tem conhecimento de que os candidatos confundem. O que ela faz? Ela põe pegadinha na prova justamente para induzir o candidato a erro, tá? Então, olha só, aqui eu coloquei, né, de forma resumida, os atributos presunção de legitimidade, veracidade, auto-executoriedade, coercibilidade e a tipicidade. Eu pus um asterístico nela porque não são todos os autores da doutrina de direito administrativo que consideram, né, a tipicidade como um atributo, mas como isso vem caindo cada vez mais em prova, é importante que você saiba, né, que a tipicidade ela é atributo ou característica do ato. Os requisitos ou elementos é o COFIFOR-MOB, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E nós vamos falar de cada um deles aqui agora. E aí, né, o mnemônico para facilitar a sua memorização, tá? Então, a gente tem, né, como requisitos, ou também pode aparecer na sua prova com o nome de elementos, tá? O COFIFOR-MOB. O que isso significa? Olha, nós temos o primeiro requisito, a competência, tá? A competência diz respeito ao sujeito que é competente, né, para a prática daquele ato. E essa competência, ela está definida, ela está prevista em lei, tá? Então, a competência diz respeito ao sujeito que é responsável, né, que a lei define, né, como competente para a prática do ato administrativo. Nós temos a finalidade. A finalidade é o interesse público e os efeitos imediatos. O que a administração pública está buscando ao praticar aquele ato administrativo.
temos a forma, né? A forma, em regra, será escrita. Mas nós temos aí outras formas, né? Por exemplo, temos aí placas de trânsito, semáforos, tudo isso são atos administrativos. É a administração pública manifestando a vontade quando ela diz que naquela determinada via a velocidade não pode ultrapassar 60 km por hora, tá? Então, essa aí também é uma forma do ato administrativo. O motivo é a situação de fato ou de direito que levou à prática daquele ato. Porque, como a administração pública, ela só age, né, quando a lei determina, ela vai apontar o fundamento legal e também, né, a razão fática, o fato que levou ela a praticar aquele ato, tá? Então, o motivo são as razões de fato e de direito que levam aí à prática do ato. O objeto é o efeito do ato, é o conteúdo do ato. Agora, atenção, né, uma observação. Cuidado para não confundir o motivo com a motivação. São diferentes e não são sinônimos, tá? As bancas, já sabendo que o aluno, né, ele memoriza esse mnemônico COFIFOMOB, o que ela faz? Ela coloca a alternativa direitinho, chega na parte do motivo, ela escreve motivação, fazendo com que a alternativa fique incorreta, tá? Porque a motivação nada mais é do que a exteriorização do motivo, tá? Então, a motivação é a forma pela qual, né, o motivo irá se exteriorizar. Portanto, né, não confunda, tá? Os atributos, gente, os atributos também podem aparecer na sua prova com o nome de características, né, que o ato administrativo possui. A gente tem esse mnemônico PAT, né? Todo ato administrativo, ele nasce com presunção de legitimidade e de veracidade. O que isso significa? Significa, né, que presume-se, tá, que o ato ele está de acordo com a lei e de que ele é verdadeiro. Essa presunção, ela é relativa, porque cabe prova em contrário, demonstrando que não, que o ato ele foi o quê? Ele está em dissonância com a lei, ou que ele não é verdadeiro, tá? Então, a presunção é relativa, mas ele nasce com essa presunção, tá? Autoexecutoriedade significa que a administração pública, ela pode executar os seus próprios atos sem que seja necessário que ela se valha aí de decisão do Poder Judiciário, sem que seja necessária intermediação do Poder Judiciário. Então, a própria administração vai lá e executa os seus atos, né? Exemplo, agindo aí com base no poder de polícia, a administração pública vai lá e interdita, né, um restaurante que não está cumprindo com as normas sanitárias. Então, ela não precisa de pedir autorização do Poder Judiciário para fazer isso, tá? Então, nós dizemos que o ato administrativo, ele tem autoexecutoriedade. A tipicidade, como eu disse para vocês, não são todos os autores, né, que trazem a tipicidade como um atributo ou uma característica do ato, mas pode sim, né, cobrar na sua prova. A gente não sabe qual o autor que a banca, né, está se baseando. Então, a tipicidade significa que todo ato administrativo tem que estar previsto em lei, né? Isso é o quê? É um desdobramento do princípio da legalidade, né? Nós sabemos que, com base no princípio da legalidade, a administração pública ela só age quando a lei determina, tá? Então, todo ato tem que estar previsto em lei. A imperatividade significa que o ato ele é imposto pela administração pública ao particular, ao administrado, independentemente se ele concorda ou não, tá? A administração pública não está preocupada se o particular vai achar bom a prática daquele ato ou não. Os atos são dotados de imperatividade, tá certo? Então, esses são aí, né, os atributos ou as características do ato administrativo, não confundir, né, com os elementos, tá certo? Vamos falar aqui das espécies de atos administrativos, tá? Nós temos aí algumas espécies, né, que podem ser cobradas na sua prova. A primeira espécie são os atos administrativos normativos, que vão veicular regras gerais e abstratas, tá? É bem parecido aí com as leis, mas não se confundem com elas, porque embora, né, seja geral e abstrata, não tem valor jurídico de lei. É um ato administrativo ali veiculando regras para a própria administração pública. Ordinatório
são frutos aí do poder hierárquico, né? São regras aí oriundas do poder, são atos administrativos oriundos do poder hierárquico, organizando ali a questão da administração pública, seus quadros funcionais, essa questão mesmo de hierarquia. Negocial, né, os atos negociais são aqueles que autorizam o particular a exercer uma atividade ou a usar um bem público, tá? Então, quando, né, nós temos ali uma autorização de uso de bem público, por exemplo, de utilizar uma via pública para determinada atividade, esse é um ato negocial. Os atos enunciativos são aqueles que contêm a declaração da administração quanto a um fato ou uma situação, né? E, por fim, nós temos como exemplo de atos enunciativos aí as certidões, né? Os pareceres, as certidões. E, por fim, nós temos os atos punitivos, tá? Que irão impor penalidades a particulares ou a agentes públicos, certo? Então, vamos em frente aqui, ó. Os atos normativos, né? São aqueles que visam a fiel execução de lei, tá? Vão explicitar o conteúdo da lei. Não se confunde com ela, tá? Porque a lei, ela retira sua validade da Constituição Federal. Os atos normativos, eles retiram a sua validade da própria lei que visam aí regulamentar para fiel execução. E a gente tem como exemplo decretos regulamentares, resoluções, regimentos, instruções normativas e deliberações. Olha, nós temos a lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública. E aí nós temos o decreto que vai regulamentar, possibilitando fiel execução dessa lei. Certo? Então, não confunda, né, a lei com o decreto, né, regulamentar, o que é uma espécie de ato normativo. Os atos negociais, né, eles vão possibilitar ao particular o exercício de uma atividade ou o uso de um bem público. Então, há um alinhamento entre o interesse público e o privado, né? E aí sempre temos que ter, tá? O interesse público envolvido, ainda que seja um ato negocial, né? Nós não podemos ter exclusivamente o interesse privado, tá? Envolvido, porque a atuação da administração pública, ainda que indireta, tem sempre que ser buscando o interesse público. Em todos os casos, nós temos que ter aí interesse público envolvido. Então, os atos negociais, eles podem ser discricionários ou vinculados. Expedidos a título precário, o que isso significa? Que podem ser, né, revogados a qualquer momento ou em caráter, né, definitivo. Os atos negociais vinculados, nós temos como principal exemplo as licenças, tá? Não irão comportar juízo de valor por parte da administração pública. Uma vez cumpridos os requisitos legais, o particular terá direito subjetivo à obtenção da anuência da administração pública. Para ficar mais claro, o que seria, pessoal, um ato negocial vinculado? Olha só. Você quer tirar a habilitação, né? Carteira de motorista. E aí, a lei, ela impõe determinados requisitos para as pessoas que querem obter CNH, né? Então, tem que ter a idade de 18 anos, né? Tem que passar ali, tem que fazer o curso, né? Passar na prova de legislação, depois as aulas práticas e fazer, né, a prova prática. Cumpridos esses requisitos, vamos supor que você obteve êxito aí, né, em todas as fases e passou em tudo. A administração, ela não pode simplesmente virar, o Joãozinho, não. Você não tem cara de bom motorista, não vou conceder para você a CNH. Não, tá? Ela não pode fazer isso. Por quê? Porque é um ato negocial vinculado. Uma vez que os requisitos que ela exigiu foram cumpridos, ela tem que conceder a licença para dirigir. Da mesma forma, a licença para construir, né? Tem uma série de requisitos. A obra tem que ser acompanhada por um engenheiro, tudo mais, tem que ter a placa do engenheiro lá na porta da obra e tal. Foram cumpridos os requisitos, a administração não pode, tá, a seu bel prazer, se negar aí a conceder a licença. Por quê? Porque é um ato vinculado, certo? Diferente do que ocorre, pessoal, com os atos discricionários, atos negociais discricionários, tá? Como são as autorizações. Nesses atos negociais discricionários, tem um juízo de conveniência e oportunidade por parte da administração. E ainda que os requisitos
sejam todos cumpridos, a administração ela pode negar o pedido, tá? Então aqui não tem direito do particular, né, em obter a anuência da administração, mas um mero, o quê? Um mero interesse. Quer ver um exemplo? Olha só. Autorização para posse de arma de fogo, né? Para que a pessoa ela tenha arma de fogo em sua residência ou no local de trabalho em que ela é responsável. A lei ela faz exigência, né? Tem que apresentar certidões negativas, antecedentes, tem que passar no psicológico, no psicotécnico, tem que fazer os testes práticos, né? Uma série de requisitos. Suponhamos que a pessoa ela fez tudo isso, ela cumpriu todos os requisitos que a lei traz. A administração, ainda assim, com base em conveniência e oportunidade, poderá negar essa autorização, tá? Então, aqui a diferença, né, entre a licença e a autorização, que são espécies de atos negociais. A licença é vinculada, preencher os requisitos, a administração não tem conveniência ou oportunidade de analisar se vai conceder a licença ou não. Cumprir os requisitos, tem que conceder. A autorização tem conveniência e oportunidade, tem a análise de mérito, né? O que é o mérito? É justamente a conveniência e oportunidade para a prática do ato. É o que ocorre com as autorizações que poderão ser negadas aí pela administração, ainda que os requisitos tenham sido cumpridos, tá? E aí, olha só, voltando aqui, a gente tem os chamados de atos, os atos chamados de precários, né? Como eu disse a vocês, eles são revogáveis a qualquer tempo, tá? E não gera direito à indenização, tá? Porque é um ato precário. Os atos definitivos, eles são vinculados e não comportam revogação. Mesmo, né, não comportando revogação, eles podem ser anulados caso haja alguma ilegalidade ou até mesmo cassados, né, quando o beneficiário do ato aí, ele descumpre alguma condição imposta. A gente vai ver, né, as formas de retirada do ato administrativo do ordenamento jurídico e nós vamos falar da anulação e da cassação, tá? Então, a licença, né, a gente viu que foi preenchidos os requisitos, não pode ser negada. A autorização é mero interesse do particular, ele cumpriu os requisitos, não significa que ele terá direito à obtenção daquela autorização. A administração vai analisar aí conveniência e oportunidade na concessão dessa licença. A permissão de uso de bem público, né? Nós temos aí como exemplo autorização para colocar mesa sobre passeio público, autorização para utilização de vias públicas para maratonas esportivas. Por exemplo, é um ato discricionário, né? A administração avalia aí conveniência e oportunidade e também é precário porque pode ser, né, revogado a qualquer momento. Como atos enunciativos, nós vimos que os atos enunciativos são aqueles, né, em que a administração pública ela vai declarar, né, contém uma declaração quanto a um fato ou uma situação. E a gente tem como exemplo certidões e atestados. Quando você for tomar posse aí no seu cargo, né, de GCM aí, de Formosa, você terá que apresentar algumas certidões, atestados, tá? E essas certidões e atestados, eles entram aí dentro dos atos enunciativos, Então, as certidões, que são as certidões? São cópias, tá? Fiéis e autênticas de atos ou fatos constantes de processo, livro ou documento que se encontre nas repartições públicas. Sua certidão de nascimento, por exemplo, ela consta, né? Ela consta lá no cartório. Quando você vai lá obter segunda via, né? É retirado o livro lá do registro de nascimento. A mesma coisa acontece com as certidões que a administração pública tem em seu poder, tá? Então, vai lá, são cópias fiéis e autenticadas de fatos, né, ou atos constantes aí, de documento, né, que a administração pública tem em seu poder. Então, por meio das certidões, a administração fornece cópia de informações que possui a um particular ou servidores públicos. E hoje, né, com a informatização, nós temos digitalização de processo e grande parte, né,
desses dados que constam aí em partições públicas. O atestado. O atestado, ele comprova um fato de que a administração pública tem conhecimento em razão da atuação de seus agentes. Então, o atestado de antecedentes criminais, né? Se tiver ali, a administração pública tem conhecimento por causa de atuação dos seus agentes. Os pareceres são opiniões técnicas emitidas por órgãos especializados, tá? Em geral, né, eles vão subsidiar aí a decisão, né, a melhor decisão de uma autoridade. Então, exemplo, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica do Ministério da Economia a respeito da celebração de um contrato. O ato contém a opinião técnica daquela assessoria sobre a legalidade da contratação. Agora sim, falando do desfazimento dos atos administrativos, né? A forma em que esses atos eles serão retirados do mundo jurídico. Então, o ato, né, quando a administração pública ela pratica um ato, esse ato ele ingressa no ordenamento jurídico e ele vai produzir efeitos até que ele seja desfeito, né? Então, a gente tem aí, né, a continuidade de produção de efeitos, tá? Do ato administrativo até que ele seja retirado do ordenamento jurídico. Então, esse processo, né, de desfazimento do ato, ele vai variar a depender da situação jurídica, tá? Então, a gente tem aí, né, essa variação. Caso, né, a gente se depare com um ato que tenha vício de legalidade, nós teremos a anulação do ato. Então, aqui, né, nós temos uma questão de prova. Por quê? Se a sua questão, né, trouxer falando que o ato ilegal foi revogado pela administração pública, está errado. A única forma de desfazimento do ato administrativo ilegal é através da anulação, tá? Então, nós não temos revogação de ato administrativo ilegal. Para ato administrativo ilegal, a única forma de retirá-lo do ordenamento jurídico é através da anulação. Então, ó, exemplo, determinada pessoa tomou posse em um cargo que a lei exige nível superior, embora não o tivesse. Foi aplicada a sanção ao servidor público sem concessão de contraditório e ampla defesa, tá? Isso aqui está violando a lei, então ele é ilegal, ele tem que ser anulado. Agora, se o ato for válido, mas não for mais conveniente ou oportuno, nós vamos ter o controle de mérito. O mérito diz respeito justamente à oportunidade e conveniência aí do ato administrativo. Nesse caso, tá? Nesse caso, a forma de desfazimento do ato é através da revogação. Então, a revogação, ela é cabível para um ato administrativo válido, tá? O ato, ele vai ser válido, ele está de acordo com a lei, porém, ele não é mais oportuno, ele não é mais conveniente para a administração pública, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter a revogação. Então, não esqueça, a anulação somente para atos administrativos ilegais. Revogação, o ato é válido, mas se tornou inconveniente ou inoportuno. E aí nós temos, né, a cassação. A cassação, ela vai ocorrer quando o beneficiário, né, o destinatário do ato, ele deixa de cumprir alguma condição que foi previamente estabelecida para a manutenção daquele ato. Nesse caso, nós vamos ter a cassação, tá? Nós temos essa súmula 473 do STF, que cai bastante em prova, que diz respeito à autotutela da administração pública referente aos seus atos. Então, ó, a administração, ela pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Vejam aqui que a própria súmula, ela fala com a gente que os atos administrativos eivados de vícios que os tornam ilegais serão anulados e revogados por motivo de conveniência e oportunidade, tá? Então, é o que a gente falou a respeito aí da anulação e da revogação, né? Anulação para atos ilegais e revogação para atos inoportunos ou inconvenientes.
A contraposição é a forma de retirada do ato administrativo quando surge um novo ato contrapondo o primeiro. Então, exemplo, o ato de exoneração vai se contrapor ao ato de nomeação, tá? Então, um ato que contrapõe um segundo ato que irá contrapor o primeiro ato, tá? Então, também é uma forma aí de desfazimento do ato. E nós temos a caducidade. A caducidade diz respeito a uma nova lei, tá? Uma nova norma jurídica que torna inadmissível a situação anterior na qual foi praticado o ato administrativo. Então, olha só, emissão de permissão para uso de bem público em determinada data e em momento posterior surge uma lei que proíbe o uso privativo daquele bem. Então, olha só, foi feita ali a permissão, né, de uso de uma via pública, de uma calçada pública para colocar banca de revista e posteriormente surge uma lei falando que não é possível essa permissão, tá? Ou seja, o primeiro ato ele caducou em razão de uma norma jurídica posterior, não mais permitindo a prática daquele ato, certo? Olha só, determinado prefeito exarou o ato administrativo autorizando o uso de bem público em favor de um particular. Pouco tempo depois, lei municipal alterou o plano diretor no que tange a ocupação do espaço urbano, tendo proibido a destinação de tal bem público à atividade particular. Nessa situação hipotética, o referido ato administrativo de autorização de uso de bem público extingue-se por A. Revogação, B. Anulação, C. Contraposição, D. Caducidade e E. Cassação. Então, olha só, o ato ele foi, né, expedido em favor de um particular, depois nós tivemos uma lei municipal proibindo, né, aquele bem, a atividade particular, que houve o que? A caducidade, tá? Então, houve a caducidade nesse caso aqui, letra D. Por fim, gente, para a gente encerrar aqui e começar com as nossas questões, a gente tem a convalidação. A convalidação, ou também chamada de sanatória, tá? Seria o quê? Aqueles defeitos, né, do ato administrativo que podem ser corrigidos, que podem ser convalidados. Então, ó, os defeitos ou vícios do ato administrativo podem ser subdivididos em sanáveis ou insanáveis. Os vícios sanáveis podem ser convalidados, eles podem ser o quê? Corrigidos, tá? Isso está na Lei 9.784 de 99, que diz que em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentam defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração, tá? E esse defeito pode ser em razão da competência ou da forma, tá? Somente, né, nesses requisitos do ato, na competência ou na forma, tá? Agora sim, a gente começando aí as nossas questões, né, de revisão aí para nossa prova. Na administração pública, determinados princípios constitucionais proíbem a contratação de parentes próximos pelos gestores públicos, evitando que os órgãos públicos sejam lotados de apadrinhados políticos, bem como tornando a atividade administrativa mais profissional. No caso, estamos nos referindo aos princípios da A. Legalidade, publicidade e isonomia. B. Moralidade, impessoalidade, isonomia. C. Legalidade, pessoalidade, moralidade. D. Isonomia, razoabilidade, publicidade. Bom, gente, nós sabemos, né, que há essa vedação, né, esse apadrinhamento de parentes, nomeação de parentes para cargos públicos. Isso é chamado de nepotismo, né? Nós temos a súmula vinculante 13, que veda essa prática. E também temos lá na Lei de Improbidade Administrativa que essa é uma conduta que caracteriza improbidade administrativa, que fere princípio administrativo, tá? Nós estamos falando aqui dos princípios da moralidade, da impessoalidade e da isonomia, tá? Então, a administração pública, ela não atua visando favorecer pessoas determinadas, tá? É por isso que nós temos o quê? Exigência de concursos públicos, dando oportunidade para que todos, né, consigam aí ser investidos no cargo público, não podendo ter preferências, não podendo escolher, né, que se vai ser A ou B a ocupar ali aquele cargo, tá? Então, é o princípio da moralidade, impessoalidade e isonomia.
2. Os atos da administração pública devem considerar a relação custo-benefício, buscando-se um desempenho que atinja o maior número de beneficiados, em virtude do princípio da A. Eficiência, B. Publicidade, C. Legalidade, D. Moralidade, E. Impessoalidade. Então, ó, os atos da administração, eles vão o quê? Basear-se, né, na relação custo-benefício. Uma administração pública com rendimento funcional, uma administração pública gerencial e não aquela administração pública burocrática, tá? Então, nós estamos falando do princípio da eficiência, tá? Esse princípio foi inserido na Constituição Federal em 98, através da emenda 19. Então, esse princípio, ele não nasce em 88 com a nossa Constituição. O nosso LIMP, né, lá do artigo 37 da Constituição, legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, nosso LIMP, ele era com P mudo, tá? O princípio da eficiência só foi inserido em 98 com a emenda 19, buscando-se, né, a migração de uma administração pública burocrática para uma administração pública gerencial com mais rendimento funcional, uma administração pública mais eficiente, tá? Então, letra A. 3. Segundo a Constituição Federal, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A regra decorre de que princípio da administração? O princípio da publicidade, né, gente? Nós sabemos que, em regra, todos os atos da administração pública, eles serão o quê? Né? Dotados aí de publicidade, eles vão ter divulgação. Inclusive, o princípio da publicidade é o que fundamenta os portais da transparência, que é a divulgação aí de remuneração dos agentes públicos, tá? E aí, em alguns casos, né, essa publicidade, ela poderá ser restringida quando envolver, por exemplo, a segurança do Estado e da sociedade, tá? Nós temos também processos, né, que correm em segredo de justiça para proteger a intimidade, né, dos envolvidos, tá? Então, há aí, né, em determinados casos, restrição, mas isso é exceção, tá? Então, letra C aí, publicidade. 4. Considere que, por meio de ato administrativo que dependeu da manifestação da entidade administrativa e do Tribunal de Contas, Ana, servidora pública, aposentou-se. Suponha que Cleiton, servidor público, elaborou parecer que depende do visto de autoridade hierarquicamente superior para produzir efeitos. De acordo com a doutrina, tais atos administrativos podem ser classificados, respectivamente, como A. Complexo e composto, B. Simples e composto, C. Composto e simples, D. Composto e vinculado, E. Complexo e simples. Olha só, nós temos aqui, quanto à formação do ato administrativo, a classificação em ato simples, complexo e composto. Os atos simples são formados a partir da manifestação de vontade de um único órgão, seja esse órgão colegiado, como é o Congresso Nacional, a Câmara de Vereadores, tá? Ou seja esse órgão unitário, tá? Então, quando o Congresso se reúne, da decisão ali, né, através de votação, nós temos, né, a manifestação de uma vontade, né, através de todos os seus membros, né, se reunindo, votando, a gente vai ter uma manifestação de vontade, porque ele é um órgão, colegiado. Os atos complexos, eles nascem a partir da manifestação de duas vontades, tá? Então, a gente tem duas vontades aí de dois ou mais órgãos. Isso ocorre com a aposentadoria. Para que alguém se aposente, nós vamos ter que ter a manifestação de vontade do órgão que aquele servidor, né, ele está vinculado, e também do Tribunal de Contas, falando da dotação orçamentária para aquela aposentadoria. Então, nós temos duas manifestações de vontade formando um único ato. Então, a gente tem a manifestação de vontade do órgão que a pessoa está vinculada e também o Tribunal de Contas formando um único ato. Esse é o ato complexo. O ato composto, nós temos, né, a manifestação de vontade de um órgão, mas que depende de um visto, de uma homologação, de uma ratificação de outro, para que o ato passe a valer. É uma manifestação de vontade, mas que depende de homologação, de visto, tá, de ratificação. Esse é o ato composto.
Então, voltando aqui à nossa questão, olha o que ela fala. Ó, Ana aposentou, teve manifestação de vontade da entidade do Tribunal de Contas. Esse é um ato que complexo, né? O Cleiton, ele elaborou um parecer que depende de visto, tá? Esse é um ato composto, depende de visto para produzir efeitos, é um ato composto. Então, letra A, complexo e composto, tá? E a gente, só para a gente relembrar aqui, né? O ato de aposentadoria é complexo, que é a manifestação de duas vontades, e o ato praticado por Cleiton, que precisa de visto para começar a produzir efeitos, é um ato composto. 5. A extinção do ato administrativo por renúncia se refere a retirada do ato administrativo em decorrência do beneficiário ter descumprido alguma condição tida como indispensável para a manutenção do ato. B. A extinção do ato administrativo eficaz em virtude do seu beneficiário não mais desejar sua continuidade. C. Retirada do ato administrativo em decorrência da sua inconveniência ou inoportunidade em face dos interesses públicos. D. Extinção do ato administrativo ineficaz em decorrência do seu futuro beneficiário não manifestar concorrência. É retirada do ato administrativo em decorrência de sua invalidade reconhecida judicial ou administrativamente. Ô, gente, a renúncia, tá? Ela ocorre, ela é uma forma de desfazimento do ato, de extinção do ato administrativo, quando o beneficiário, ele não tem mais interesse na continuidade daquele ato, então ele renuncia, tá? A letra A, que fala retirada do ato em decorrência do beneficiário ter descumprido condição para sua manutenção, isso é a cassação, tá? A letra B é o nosso gabarito, né? Extinção do ato eficaz em virtude de seu beneficiário não mais desejar a continuidade. Essa aí, feita em virtude de conveniência ou importunidade, é a revogação, né? E quando houver invalidade, tá? É a anulação. Então, letra B aí, que trata da renúncia. Aí a gente tem, ó, anulação, né? Ilegal, poder dever de autotutela, né? A administração revendo os seus próprios atos. Essa autotutela, né? Essa invalidade aí pela anulação, ela pode se dar pela administração pública, o judiciário também pode anular um ato, tá? A revogação, conveniência, oportunidade, ele é discricionário, nem todos podem ser revogados, por exemplo, os atos, né, vinculados. A convalidação é a correção, vícios de competência e de forma, né, vícios sanáveis. A cassação, o administrado não cumpriu a obrigação. A caducidade, nova legislação que impede a permanência da situação anteriormente consentida. A contraposição ou derrubada, né, chamada aí de contraposição ou derrubada, uma extinção do ato administrativo, edição, né, de um novo ato que produz efeito contraposto. A renúncia é quando o beneficiário se recusa, né, ele não tem interesse ali no ato, tá? A recusa, o beneficiário rejeita os efeitos que o ato iria produzir. Então, isso aqui, né, são as formas de extinção do ato. A próxima questão aqui, questão de número 6. O ato administrativo tem como um de seus atributos uma importante vinculação ao que se chama fé pública. Esse atributo é o da A, legitimidade, B, imperatividade, C, presunção de legalidade, D, autoexecutoriedade e E, presunção de veracidade. Gente, a fé pública, né? A fé pública significa o quê? Presunção de veracidade do ato. Então, você, enquanto agente público, quando você atuar, né, os seus atos, eles são dotados de fé pública. Significa o quê? Que eles, né, têm presunção de veracidade. Se você aplicar uma multa ali, né, a um veículo, significa que aquele ato, ele tem fé pública, ele presume-se verdadeiro, tá? Presunção de veracidade, letra E. 7. O revestimento exteriorizado do ato administrativo normal é a escrita, embora existam atos consubstanciados em ordens verbais e até mesmo em sinais convencionais. Esse requisito do ato é denominado A, objeto, B, motivo, C, forma, D, mérito, E, finalidade. Quando vocês respondem essa aí, eu vou tomar uma água aqui só um minuto.
Então, gente, olha só, o ato administrativo, normalmente, né, ele vai ser escrito, mas nós vimos que ele pode se dar, né, em ordens verbais, em semáforos, em placas de trânsito, tá? Esse requisito do ato é denominado de forma, é a forma, né? É como o ato ele vai se exteriorizar, tá? Então, letra C aí, forma do ato administrativo. 8. Quais são os elementos dos atos administrativos? Cuidado para não confundir elementos, né, que é a mesma coisa que requisitos, com atributos, que é a mesma coisa que características, né? Cuidado, eu falei para vocês quando a gente estava estudando os conceitos. Então, ó, quais são os elementos ou requisitos dos atos administrativos? A. Competência ou sujeito, finalidade, estilo, motivo e objeto. B. Competência ou sujeito, finalidade, forma, motivo e objeto. C. Competência, sujeito, característica, forma, motivo e interesse. D. Competência ou sujeito, forma, enquadramento, motivo e objeto. E. Competência ou sujeito, finalidade, natureza jurídica e objeto. Gente, aqui nós temos, né, letra B, né, que é o nosso COFIFORMOB. Competência, também pode aparecer com o nome de sujeito. Finalidade, forma, motivo e objeto. Letra B. 9. Quanto à sua formação, é o ato administrativo que nasce por meio da manifestação de vontade de um órgão unipessoal ou colegiado ou agente da administração. A. Ato inexistente. B. Ato composto. C. Ato complexo. Ato geral e ato simples. Então, ó, quanto à formação de vontade, nós vimos lá, né? Quanto à formação de vontade, o ato pode ser simples, complexo ou composto. Aqui tá falando que nasce por meio da manifestação de vontade de um único órgão, seja ele unipessoal ou colegiado. Esse é o ato que simples, né? É o ato simples, uma única manifestação de vontade, seja um órgão unitário ou colegiado. Letra E. 10. O atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas pela lei como aptas a produzir determinados efeitos é denominado A. Autoexecutoriedade, B. Imperatividade, C. Tipicidade, D. Presunção de veracidade e E. Presunção de legitimidade. Então, ó, ele tem que corresponder a figuras previamente definidas em lei, né? Esse é o atributo da tipicidade. O ato tem que estar previsto em lei, tá? Então, tipicidade, letra C. 11. A respeito da evolução histórica da responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta com relação à teoria que fundamenta que a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Então, aqui, né, a gente já falando o quê? De responsabilidade civil do Estado. Gente, nós temos, né, algumas teorias aí que vão falar a respeito dessa responsabilidade civil do Estado. Nós temos a teoria que é adotada como regra e temos a teoria que é adotada a título de exceção, tá? Então, olha só, a teoria adotada em regra é a teoria do risco administrativo, que significa que o Estado ele responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros enquanto atuando em exercício da função ou em razão dela, tá? Então, basta que tenha a ação, né, nexo causal e o resultado danoso para que o Estado ele seja responsável. A diferença é que a teoria do risco administrativo, ela admite excludentes de responsabilidade. Quais seriam elas? Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva de terceiros, tá? E aí, como exceção para casos determinados, a gente tem a teoria do risco integral. A teoria do risco integral, a diferença é que ela não aceita excludentes de responsabilidade. Ela é adotada em caso de danos nucleares, danos ambientais e atos de guerra ou atos terroristas em aeronaves brasileiras, tá? Então, voltando aqui, ó, a respeito da evolução histórica da responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta em relação à teoria que fundamenta que a responsabilidade civil do Estado é objetiva. É a letra A, tá? Teoria do risco administrativo, bom? Teoria do risco administrativo. Então,
Ação, nexo causal e dano, o Estado responde pelos danos dos seus agentes nessa qualidade, né? Seja atuando na função ou em razão dela, causarem a terceiros. 12. Um ato emanado por autoridade pública competente, porém visando alcançar objetivo não previsto na lei, incorre em abuso de poder da espécie. A. Desvio de poder. B. Excesso de poder. C. Desvio de atribuição. D. Abuso de autoridade. E E. Excesso de competência. Olha só, nós temos, né, a espécie abuso de poder, nós temos o gênero abuso de poder e temos duas espécies. Excesso de poder e desvio de poder, ou também chamado de desvio de finalidade. O excesso de poder ocorre quando o agente ele atua fora, além dos limites da sua competência, limite esse definido pela lei. O desvio de poder, que pode aparecer também com o nome de desvio de finalidade, é quando o agente, embora esteja atuando dentro da sua competência, ele busca finalidade diversa daquela que foi prevista pela lei, tá? Então, ele vai buscar a finalidade diversa daquela que a lei estabelece. Então, aqui, ó, um ato emanado por uma autoridade pública competente que visa alcançar o objetivo não previsto na lei é abuso de poder na espécie, o quê? Desvio de poder. Letra A. Então, abuso de poder é gênero que irá se dividir em duas espécies, né? Excesso de poder é vício de competência. Ocorre excesso de poder toda vez que o agente extrapola a competência que lhe foi atribuída por lei, tá? E o desvio de poder é vício de finalidade. Ocorre sempre que o agente pratica o ato buscando atingir uma finalidade diversa da que está prevista em lei. Questão de número 13. A medida de interdição cautelar será aplicada em estabelecimento quando for constatado indício de infração sanitária em que haja risco para a saúde da população e perdurará até que sejam sanadas as irregularidades objeto da ação fiscalizadora. A penalidade indicada decorreu do exercício regular do poder de A. Polícia, B. Disciplinar, C. Discricionário e D. Autoexecutoriedade. Então, olha só, medida de interdição cautelar, tá? Essa medida vai ser aplicada quando for constatado o quê? Indício de infração sanitária. Então, a administração pública foi lá e interditou, né, o estabelecimento porque ele estava descumprindo normas sanitárias. Isso é exercício do poder de polícia, tá? O poder de polícia nada mais é, né? Nós não estamos falando de polícias, órgãos de segurança pública, mas o poder de polícia que a administração pública é dotada, tá? Que é o poder de limitar o exercício de direitos individuais ou condicionar o exercício desses direitos em prol, o quê? Do interesse público, do interesse coletivo. Se um órgão, né? Se um estabelecimento, ele está descumprindo normas sanitárias, isso gera risco à saúde pública, né? Ou seja, está colidindo com o interesse da coletividade. Portanto, a administração vai lá e interdita aquele estabelecimento. Isso é fruto do poder de polícia, está limitando o exercício de um direito particular em prol do interesse público, tá? Em prol do interesse público. 14. Dentre os poderes da administração pública, destacamos o poder discricionário, o qual, para ser exercido, cabe ao agente público valoração. Assinale a alternativa que expressa corretamente os elementos nucleares do poder discricionário. A. Forma e competência. B. Conveniência e oportunidade. C. Sujeito e finalidade. D. Competência e finalidade. E. Mérito e oportunidade. Gente, o poder discricionário, né? Nós temos o quê? Uma margem de liberdade de atuação do agente público. E essa margem de liberdade, ela está justamente na conveniência e na oportunidade para a prática do ato, tá? Conveniência e oportunidade é chamado de mérito, tá? Dessa parte aí de discricionariedade para a prática do ato, tá? Então, conveniência e oportunidade só estão presentes no poder discricionário, que é justamente essa margem de liberdade que a lei confere aí ao administrador público. Então, os elementos nucleares do poder discricionário é a conveniência e oportunidade, letra B. 15. O poder disciplinar inclui a seguinte prerrogativa do agente público competente para exercê-lo.
A. Aplicação de advertência ou suspensão ao servidor sem defesa prévia. B. Aplicação de penalidade administrativa aos contratados da administração pública, ainda que não prevista em lei. C. Aplicar penalidades mediante processo administrativo disciplinar. D. Demitir sem motivação o servidor estável na hipótese de perda da confiança. Olha, o poder disciplinar, ele vai recair, né, não somente sobre os servidores públicos, mas também todos aqueles que possuem um vínculo específico com a administração pública. Então, o aluno de uma escola pública, né, que comete falta, ele pode ser punido disciplinarmente, tá? Não é servidor, mas ele tem um vínculo com a administração pública. E aí, toda punição, né, toda penalidade, ela tem que garantir contraditório e ampla defesa, tá? Então, vai ser instaurado ali o processo administrativo disciplinar, possibilitando contraditório e ampla defesa. Não existe a aplicação de penalidade que não esteja previamente prevista em lei, tá? Para determinada falta vai ser essa penalidade, para aquela vai ser essa. Então, tem que estar previamente prevista em lei e tem que garantir contraditório e ampla defesa. Então, a única alternativa correta que a gente tem aqui é aplicar penalidades mediante processo administrativo disciplinar, tá? E esse processo vai garantir contraditório e ampla defesa. Letra C. 16. No exercício dos poderes da administração pública, assinale a alternativa que apresente o poder relacionado à vocação de competência do órgão subordinado. Então, a vocação, gente, nada mais é do que o superior hierárquico trazer para si uma atribuição que é de um subordinado, tá? Vai ser de forma justificada, excepcional e temporária. A vocação superior hierárquico traz para si uma atribuição do seu subordinado. É fruto do poder hierárquico, tá? Letra B de bola. E aí, pessoal, a gente já caminhando aí para finalizar, né? Nosso Vale Tudo Direito Administrativo, ó, o ato por meio do qual o presidente da República expede normas administrativas necessárias à execução da lei é denominado de quê? Decreto, né? Decreto regulamentar, tá? Então, é um ato, uma espécie de ato administrativo que é normativo, né? Nós vimos lá no início do nosso Vale Tudo, que é o ato administrativo normativo, expedição de decretos para regulamentar da fiel execução aí a uma lei. Acerca, né, a última questão aqui, acerca dos atributos dos atos administrativos, é correta a correspondência contida na seguinte alternativa. A presunção de ilegitimidade. A administração pública não pode executar diretamente suas decisões, sendo necessários recurso ao Poder Judiciário, que está errado, né, gente? A gente tem o quê? O atributo da autoexecutoriedade, que a administração pública ela pode sim, né, executar os seus próprios atos sem que haja intermediação do Poder Judiciário. A imperatividade, a administração pública é soberana em suas decisões, não havendo possibilidade de impugnação judicial de seus atos. Errado, né? A gente viu que o ato ele tem presunção de legitimidade e veracidade, presunção relativa, que pode ser questionada se for demonstrado o contrário, tá? A imperatividade significa que a administração ela impõe os atos aos particulares sem que seja necessária a anuência desse particular. C. Autoexecutoriedade, possibilidade de execução material do ato pela própria administração, frequentemente necessária ao exercício do poder de polícia. Tá, vamos deixar essa aqui, vamos ver as outras. Publicidade, os atos administrativos devem ser sempre públicos, como corolário do princípio constitucional da transparência e da moralidade. A gente viu, né, que a publicidade, ela é uma regra, porém ela comporta exceções quando envolver segurança do Estado, da sociedade. Errado aqui também. E a tipicidade, os atos são ilimitados, podendo tomar a forma que discricionariamente a administração desejar. Errado, né? Nós temos a tipicidade, que prevê que os atos eles têm que estar previstos em lei, tá? Previamente previstos em lei. Então, a alternativa correta aqui, letra C, a autoexecutoriedade, a possibilidade de execução material do ato pela própria administração, frequentemente necessária ao exercício do poder de polícia. E assim, pessoal, nós encerramos o nosso Vale Tudo aí, né, de direito administrativo. Eu espero, né, que tenha contribuído aí, né, para os seus estudos, que você mande muito bem, gabarite as questões de administrativo na sua prova, tá? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, uma excelente prova, boa sorte, até mais, tchau, tchau.